quem perder, né, pode assistir que não vai ter problema nenhum. Professor, quem está com a internet ruim e cortando, como é que a gente assiste a aula depois? Pronto, é isso que eu vou fazer. Eu estou gravando, certo? Eu já botei para gravar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar lá no site. No site onde vocês estão fazendo as atividades. Eu boto um linkzinho lá, porque aí se você não conseguir fazer, alguém que não... Aí eu acho em que parte do site? Aí eu vou botar lá bem grande. Aí quando eu botar, eu boto no grupo para dizer, ó, tá aqui, certo? Ok. Eu oriento para vocês. Então, minha gente, a gente vai começar. Eu vou... Hoje a gente vai fazer, eu vou comentar com vocês as questões do primeiro simulado do sexto e sétimo ano, que é o nível 1, tá? Da Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí quem fez, vê se acertou, se pensou direitinho, quem não fez vai ter a oportunidade de fazer. Quem fez, quem já fez, viu que assim que você faz a atividade, ele já lhe dá uma nota, né? E aí, se você não ficou com uma nota muito boa, você pode fazer novamente para melhorar a sua nota, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. São 10 questões, né? Deixa eu ver se já está aparecendo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok. São 10 questões que aí eu vou comentando com vocês. Eu vou colocar aqui a resposta também. Eu botei ela no Word. Mais fácil que eu ficar escrevendo aqui para colocar as observações que eu quero colocar. Tá? Então, vamos lá. A figura 1 mostra duas vistas de um mesmo cubo, onde as letras A, O, Y, X, N e E em suas faces. Qual é a face oposta à face da letra E? Então, isso é como se fosse um dado, certo? Sendo que, em vez de estar no dado os números de 1 até 6, ele colocou as letras ó, A, O, Y, X, N e E. Sim, uma observação que eu preciso fazer. Essa questão ela tava digitada errada lá no site. Eu até já corrigi. Aí pode ser que alguém tenha feito antes de eu corrigir. E aí estava tudo errado lá, tá certo? Mas eu já corrigi, já está direitinho. Se você entrar agora, você vai ver. Eu percebi que tinha um erro de digitação na segunda-feira de manhã e ajeitei. Mas aí, voltando para a questão. Então, vê bem, ele quer saber qual é a face que é oposta à face da letra E. Se você olhar aqui, né, tem dois desenhos do dado, de duas posições diferentes, nenhum deles está a letra E, né? Então, significa que a letra E é aquela face que está oculta, né? É aquela face que está oculta. Professor, E aí... Oi? eu acho que quando eu fiz isso eu não tinha corrigido ainda. Eu corrigi na segunda-feira de manhã. Mas aí, se você entrar lá agora, pode ser até que você, se você tiver respondido errado, pode ser até que mas estava certo, né? Você respondeu errado porque estava errada a digitação. Pode ser até que ele já tenha ajeitado. Se não, você pode ir lá ajeitar. Mas aí, se você olhar direitinho, para uma face num dado ser oposta a outra, ela não pode ter nenhum lado comum, né? E se você olhar aqui a face O, ela toca na A, toca na Y, toca na X, toca na N. E para poder ela ter uma face oposta, ela não pode tocar nessa face. Então, ó, a face E, que é oculta, ela só vai poder ser oposta a O, certo? Então, quando ele pergunta assim, qual é a face oposta à face E? Que é a que está escondida, né? Inclusive, se ela está escondida, ela está lá atrás, ó, a gente não está vendo. Então, a face oposta à face E vai ser a face O, certo? A face que tem a letra O. A face que tem a letra O. Na verdade, é uma questão, essa é um tipo de questão só de você tentar, de você treinar a sua percepção, né? Porque não tem cálculo, não tem nada para você fazer. E é só para se ligar nisso. Imagine um dado. Um dado, as faces que são opostas, elas não se tocam, porque está uma de um lado e outra do outro lado. Então, ó, se a única a O, ela vai ter a face oposta a ele não pode ser A, não pode ser Y, não pode ser X, não pode ser N, porque essas tocam na face O. Então, a única face que é oposta a O é a face E. Então, O é oposto a E e o E é oposto a O. Então, quando ele pergunta qual é a face oposta à face E, a resposta é a letra O. Espero que todo mundo tenha entendido, né? Se não entendeu, pode ficar à vontade para perguntar. Nas minhas aulas, todo mundo tem direito a fazer 2.000 perguntas, tá certo? Por aula.
Segunda questão. No planeta PMOB, que é um planeta aí inventado, faz de conta que a gente está assistindo os Vingadores. Então, no planeta PMOB, as semanas têm 5 dias. E as semanas se chamam Aba, Eba, Iba, Oba e Uba. Em vez de se chamar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nesse planeta aí, fictício, dos Vingadores, os dias da semana se chamam Aba, Eba, Iba, Oba e Uba, nessa ordem. E os anos lá são divididos em 6 meses com 27 dias cada um, certo? Então, o ano ele tem 6 meses e cada mês tem 27 dias. E ele diz assim, ó, se o primeiro dia de um certo ano foi Eba, qual foi o último dia desse ano? Certo? Então, num determinado ano, o primeiro dia caiu na Eba, que é como se fosse na terça-feira, né? Aí ele quer saber o último dia quando foi. Então, vê só, para resolver esse tipo de problema, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantos dias tem um ano nesse planeta. Certo? É a primeira coisa que a gente precisa saber, é quantos dias tem um ano nesse planeta. E aí, ó, como ele diz que os anos têm 6 meses, cada mês com 27 dias, então a primeira coisa que eu preciso saber, ó, que eu preciso fazer para saber quantos dias tem um ano, é só multiplicar 6 vezes 27. Então são 6 meses, cada um com 27 dias, então eu faço 6 vezes 27. E aí, calculando 6 vezes 27, 6 vezes 7 é 42, vai 4, 6 vezes 2, 12, 4, 16. Dá 162. Então, significa que nesse planeta, um ano tem 162 dias. Né? No nosso planeta, um ano tem 365 dias. São 12 meses, sendo que aqui é meio complicado, porque o ser humano é muito complicado. Então, a gente tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias, e tem um mês ainda que tem 28 ou 29, né? E a gente precisa somar tudo para dar os 365 dias. Lá é mais fácil. São 6 meses, cada mês com 27 dias. E para saber quantos dias tem, dá 162. E aí, ó, eu tenho a Aba, Eba, Iba, Oba e Uba. Ele diz que o ano começou aqui, o dia 1, né? O dia 1 foi no dia Eba. Ele quer saber qual vai ser o último dia desse ano. Vai ser Aba, Eba, Iba, Oba, Uba. Aí você tem duas maneiras de fazer. Uma maneira que é demorada e uma maneira que é rápida. A maneira que é demorada é você indo aqui. Aqui foi o dia 1, aí dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Aí você vai achar, certo? Com certeza você vai achar qual é o último dia do ano, qual é o dia da semana que vai ser o último dia do ano, né, que é o dia 162. Mas tem uma maneira mais rápida de você achar, que é você fazendo a divisão. Você dividir 162 pelos 5 dias da semana, certo? E quando você divide 162 pelos 5 dias da semana, agora não adianta você dividir isso aqui no celular, nem na calculadora, não, porque a informação que a gente vai precisar, você só vai ter ela se você realmente dividir, fazer se você fizer a conta mesmo de dividir, que é isso que eu vou fazer aqui agora, tá certo? Vou fazer essa mágica de fazer isso aqui. Então, 162 dividido para 5. Então, ó, você vai pegar o 16 aqui, né? Vai pegar o 16. Aí você vai ver quantas vezes o 5 cabe no 16. Aí dá 3, né? Porque 3 vezes 5 é 15. Então dá 3. Isso é inédito para mim. Vou fazer a conta de dividir no olho. Aí 3 vezes 5 dá 15, né? Você bota aqui 15. Isso diminui, né? Aí vai sobrar 1. Aí você desce o 2 agora, né? Aí vira 12. Aí 5 para 12 dá 2 vezes, né? Aí 2 vezes 5 é 10. Vai ser 10. Você vai diminuir. Vai sobrar 2, certo? Ou seja, quando a gente pega e divide 162 para 5,
Dá 32 o resultado e sobra 2. E é justamente isso aqui que é importante, esse 2. Porque o que é que significa isso? Se eu for pegar 162 e distribuir aqui nesses 5 dias da semana, eu vou dar 32 voltas completas. Ou seja, a volta completa é assim: começa em EBA, IBA, OBA, UBA e ABA, né? Que, né? O dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Porque não está dividido por 5. Aí, novamente, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Significa o seguinte, ó, que quando eu chegar no múltiplo de 5, que é 160, eu vou estar em aba, certo? Porque é quando fecha o ciclo, né? Que começou em EBA, então o primeiro dia é EBA, IBA, OBA, UBA, o quinto dia é aba. Então, o 160 também vai terminar em aba. E como são 162 dias, ó, então 160 é aba, 161 é EBA, 162 é IBA. Então, a resposta aqui, ó, o último dia do ano vai ser no dia da semana chamado IBA. E aí, tá muito difícil esse negócio? Foi o que vocês acharam? O professor, isso aí foi eu escrever. Porque eu fiz tanta coisa na televisão. Mas, Não é que é difícil, é complicado. Melê, não dá pra entender nada que tu falasse direito. eu até Agora dá aumentei pra aqui. estudar. Agora dá. Esse aí foi um que eu errei. O professor A saiu. internet dele deve ter caído. Laura, tá escutando? Falou muito baixo. Ana Carolina, Ana Luísa, Isabelle, Laura, Maria Clara, Marina, Letícia, Milene e Riquelme. Oi, eu caí, ó. Quem caiu fui eu, mas voltei já. Sim, a gente estava falando sobre a questão aí. Vocês acharam muito difícil essa questão? Então, ó, vocês têm duas maneiras de fazer. Tem essa maneira que eu disse, ó. A primeira coisa, você teria que descobrir quantos dias tem no ano, certo? Porque ele não diz quantos dias tem um ano. Ele só diz que são 6 meses, cada mês com 27 dias, certo? Então, essa foi a primeira questão. E o segundo problema é que aí você precisa saber, né? Então, tem duas maneiras de você fazer. Ou você vai, já que começou no EBA, então o primeiro dia foi EBA, o segundo dia foi IBA, o terceiro dia foi UBA, o quarto dia foi UBA, o quinto dia foi ABA. Aí sexto dia foi EBA, sétimo dia foi IBA, aí pode ir de um em um. Mas vai demorar um pouquinho, mas você descobre o resultado. E a outra maneira é você fazer assim, ó, já que eu tenho 162 dias e tenho 5 dias na semana, é só eu dividir e ver o resto. O resto é só andar 2 casas, né? A partir do dia que começou. Então, uma casa, 2 casas. Aí eu vou saber que o último dia, já que eram 162 dias, o último dia vai ser IBA. Certo? E aí, o que é que vocês me dizem a respeito disso? E vai aparecer de vez em quando problemas disso aí, tá? Desse tipo assim. Você vai precisar resolver dessa maneira. E toda vez é assim, você tem um número muito grande que você quer achar determinado dia da semana, tá certo? E aí é só você dividir. Por exemplo, vamos fazer um teste agora para ver se vocês conseguem entender. Agora em 2021, o primeiro dia da semana foi uma terça, certo? Em 2021, o primeiro dia da semana foi uma terça. Qual dia vai ser o dia 31 de dezembro? Qual dia da semana vai ser o dia 31 de dezembro? Como é que a gente faria para descobrir isso? Quem é que me diz alguma coisa? Eu já olhei aqui no calendário. Eu olhei no calendário o dia 1º de janeiro, tá certo?
Mas é sem olhar o calendário do dia 31 de dezembro. Eu olhei aqui no calendário, dia 1º de janeiro foi uma terça-feira. Como é que eu faço para saber, usando o cálculo, qual vai ser o dia da último dia, dia 31 de dezembro? Alguém tem alguma ideia? Dá um tempinho aí, professor. Tô. Ó, tá aí o desafio lançado, tá certo? Vou esperar. Não tenha pressa não, tá certo? Mas para quem não prestou atenção, eu vou repetir. Vou até botar aqui no chat. O primeiro dia de 2021 foi uma terça. Uma terça. Qual será? Qual será o dia da semana de 31 de dezembro? O professor Vitor Marcelo pediu para avisar do senhor que ele chegou agora. Oi? Não entendi. Vitor Marcelo, ele pediu para mim para avisar pro senhor que ele chegou agora. Mas ele tá aqui na live? Tá. Ah, então seja bem-vindo, Vitor Marcelo. Ele falou, cheguei agora, fala para o professor. Ah, foi, que eu cheguei não agora. tô com áudio, eu tô na casa da minha avó. Ah, ok. E tive um imprevisto, eu tô vendo aqui no chat. E aí, alguém já Professor, descobriu? nos meus cálculos deu sexta. Exatamente. Realmente é a sexta. Você Eu vai vou tentar fazer... procurar aqui um calendário, não. Tentar alguma coisa aqui. É Só que sexta mesmo? achando de 2020. Mas não era para olhar no calendário, não. Era para fazer o cálculo. Mas é isso mesmo. Você vai pegar... Ó, o ano tem 365 dias. Você vai dividir 365 por 7, porque são 7 dias na semana, no nosso calendário. Aí você vai ver que vai dar 52 e vai sobrar 1. Então, ó, se começou na sexta, então o ciclo termina na quinta. Como sobrou 1, você vai andar uma casa. Então, dia 31 de dezembro vai ser na sexta-feira. Toda vez que tiver um problema dessa natureza, você faz assim, você divide e você conta as casas do resto da divisão. Certo? Vamos embora para o terceiro quesito. O terceiro quesito é o seguinte. A figura abaixo foi formada com pizzas do mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais.
Aí ele pergunta, quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? Vê bem, para resolver essa questão é o seguinte, uma pizza tem 8 pedaços, tá certo? Então, se você contar quantos pedaços tem aqui, você vai ver quantas pizzas dá para formar. Então, se você for contar os pedacinhos aqui, se você somar cada pedacinho desse desenho, cada pedacinho de pizza, você vai ver que aqui tem um total de 40 pedaços, certo? Pode contar aí que você vai ver. Tem 40 pedaços. E aí, como a gente sabe que uma pizza precisa de 8 pedaços, então uma pizza é 8 pedaços, 2 pizzas é 16 pedaços, 3 pizzas dá 24 pedaços, 4 pizzas dá 32 pedaços, 5 pizzas dá 40 pedaços. Então esses 40 pedaços aí, ó, eles equivalem a 5 pizzas, certo? Então, esse problema é assim, você já sabe, né? E ele diz aí também, e quem come pizza já sabe, que normalmente uma pizza são 8 pedaços. Então, como isso aqui está tudo misturado, não tem nada inteiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos pedacinhos tem. E depois eu vou ver quantas pizzas dá quando eu juntar esses pedaços. Então, se você contar que você vai ver que tem 40 pedaços, como cada pizza são 8 pedaços, com 40 pedaços eu consigo formar 5 pizzas. E essa vai ser a resposta. Certo? Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa questão? Não, Professor, assim, enrolou muito. Eu fiz de um jeito muito mais fácil. Diga eu aí também. como foi. Explica. Pode dizer como foi? Claro. Eu peguei uma das do meio que tá dividida e dividi pra da esquerda e pra da direita de cima. Fiz a mesma coisa com as de baixo e sobrou uma no meio. Deu 5. Ah, tu fosse juntando, né? Eu também. Muito bem. É porque, assim, o professor de matemática, ele só quer saber de fazer conta. Aí, às vezes, tem uma maneira melhor de fazer, né? Sem precisar de conta. Mas como professor de matemática fica o tempo todo fazendo conta, ele quer fazer conta com tudo. Mas vocês estão de parabéns, é isso mesmo, muito bem. Pegou um pedacinho, jogou para cá, outro pedacinho jogou para lá. É isso aí. Vocês fizeram a mesma coisa que eu fiz, sendo que eu fiz pensando em números. Vocês fizeram pensando em um pedaço de pizza. E um pedaço de pizza é muito melhor do que um número, né? Vamos e venhamos. Quarto quesito. Qual é o número que está escondido pelo borrão? Então aqui tem uma conta, ó. 17 menos 3 igual a 20 menos 16 mais um borrão. E aí ele quer saber qual é o número que está aqui. Aí vê bem. A lógica daqui é o seguinte, é que você precisa saber, ó, é justamente esse sinal aqui, ó. Esse aqui é o sinal de igual. O sinal de igual, ele significa o seguinte, que o que está antes dele tem que ser igual ao que está depois dele, tá certo? Como eu tenho uma conta antes e outra conta depois, significa o seguinte, é que o resultado da conta que está antes dele tem que ser o mesmo resultado da conta que está depois dele, tá? Qual é a conta que tem antes dele? 17 menos 3. Quanto é 17 menos 3? Quem sabe? É 14. É 14, não é isso? Então, significa o seguinte, que essa parte depois do sinal de igual também tem que dar 14. Então, eu tenho aqui 20 menos 16. 20 menos 16 dá 4, né? Então, para poder essa conta dar 14, qual é o número que tem que ter aqui? Quem é que se arrisca? 14 menos 4. É. Qual é o número, então? Deveria estar ali no seu lugar do borrão? Que número deveria estar aqui? Para que essa conta toda, ó, 20 menos 16, mais ele, tem que dar 14, né? Então, 20 menos 16. 4 mais 10, 14. Exatamente. Então, a resposta aqui seria 10, certo? Para poder essa conta depois do sinal de igual ficar igual a que está antes do sinal de igual. Se antes do sinal de igual tem 17 menos 3, que é 14, depois do sinal de igual tem que ser 20 menos 16 mais 10, e também dá 14. Então, a resposta aqui seria 10. Beleza? Vamos adiante.
Alguém quer falar alguma coisa a respeito do quarto quesito? Então vamos embora. Quinto quesito. Todo mundo, nada é declarar. Quinto quesito. A senha de Aurélia é 5149. Ele está tão acostumado com essa senha que a digita sem olhar para o teclado. Ele já digita automaticamente. Certo dia, quando foi digitar sua senha, ele não percebeu que o teclado estava girado de 180 graus, ou seja, estava de cabeça para baixo. Qual foi o número que ele digitou? Eu já botei até um teclado aqui de cabeça para baixo para facilitar, né? Então, veja, o número que ele digitava era 5149. Então, ele já fazia aqui, ó. 5149. Sendo que agora o teclado estava de cabeça para baixo. Então, quando ele foi fazer 5149, qual foi o número, na verdade, que ele digitou? Foi 5961? Exatamente. 5961, né? Porque ele apertou essa tecla, depois apertou essa aqui, depois essa e depois a de cá. Então foi 5961. E essa é a resposta do quesito, né? Alguém tem alguma dúvida ou tem alguma observação para fazer? Essa foi fácil, não foi? Somente depois que eu botei aqui. E você pode fazer isso. Se você for fazer uma atividade parecida com essa, ele diz assim, eita, o teclado está de cabeça para baixo. Desenha ele de cabeça para baixo. Não tem problema não. Já vai facilitar bastante. Vamos para o sexto. O quadrado abaixo está dividido em dois triângulos e um quadrilátero. Então eu tenho um quadradão aqui. Ó. O quadrado é tudo, tá? O quadrado é tudo. Ele está dividido em dois triângulos, que tem um triângulo amarelo e um triângulo azul, e um quadrilátero, que é esse rosinha aqui. Ele está chamando de quadrilátero porque ele tem 4 lados. Só não é um quadrado, porque para ser um quadrado tem que ter os 4 lados iguais. O triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul. Então, por exemplo, se a área do triângulo amarelo for 10, a do azul é 5, porque é o dobro. Se for 12, a do azul é 6, e assim por diante. E aí ele quer que a gente calcule ó, qual é a área do quadrilátero rosa. Tá? Então, vê bem. Para poder a gente resolver esse problema, primeiro a gente precisa saber o que é área. Tá? Então, a área de uma figura geométrica é o espaço de dentro dela. Certo? É o espaço de dentro dela. É esse espaço que ela ocupa aqui. Tá? Para eu poder resolver isso aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que calcular a área do quadrado grande, certo? Que é a figura toda, certo? Como é que calcula a área do quadrado? Toda a área a gente calcula através de uma fórmula. A fórmula para calcular a área do quadrado é você pegar o lado e multiplicar por ele mesmo. Qualquer quadrado que você queira calcular a área, que é o espaço de dentro dele, é você pegar o lado e multiplicar por ele mesmo. Ou seja, lado vezes lado. No caso aqui, ó, como esse quadrado, certo? Que é a figura toda, a rosa, amarela e azul. O lado mede 8, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 8 vezes 8, que vai ser igual a 64, certo? Então essa é a área do quadrado todo. A parte rosa, mais a parte amarela, mais a parte azul, que forma o quadrado todo, ele mede 64. Mas não é isso que ele quer saber só a parte rosa. Agora, eu vou calcular a área do triângulo, certo? Porque eu tenho também a fórmula para calcular a área do triângulo. Eu até separei o triângulo aqui, ó, esse triângulo amarelo aqui. Ó. Eu peguei ele e botei ele em pé para ficar mais fácil a gente calcular. Existe também uma fórmula para calcular a área do triângulo. Se vocês não aprenderem isso ainda, principalmente o pessoal do sexto ano, você pode aprender agora. Como é que eu calculo a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Qualquer triângulo você calcula por essa fórmula, tá certo? O que é a base de um triângulo? A base do triângulo é essa parte de baixo aqui, ó. Por isso até que eu botei ele assim em pezinho para a gente saber. Essa parte de baixo aqui, ó. Que pela figura a gente tem como saber, ó. Essa parte de baixo, a parte menorzinha, mede 2. Então, nesse triângulo, ó, a base mede 2. A altura dele, se você olhar direitinho, ó, a altura dele é você em pé, né? Ele em pé, o tamanho dele. A altura dele, se você olhar direitinho, ó, a altura dele é o lado do quadrado, ó.
Então é 8. Então vai ser 2 vezes 8 dividido para 2. E aí, ó, 2 vezes 8 é 16, dividido para 2 é igual a 8, certo? Então, o triângulo amarelo, a área dele é 8, certo? Como ele é o dobro do triângulo azul, certo? Então, já tenho como saber a área do triângulo azul, certo? O triângulo azul vai ser 4. Porque o amarelo não é o dobro dele, e 8 é o dobro de 4. Então, o triângulo amarelo vai medir 8, e o triângulo azul vai medir 4. Então, eu tenho a figura toda aqui é 64. Esse amarelo é 8, esse azul é 4. Então, eu tenho como saber essa parte rosa. Como é que eu faço para saber a parte rosa? Eu pego a medida total da figura, que é 64. Tiro a parte amarela, que é 8. E tiro a parte azul, que é 4. Aí eu faço 64 menos 8 é 56. 56 menos 4 é 52. Então, essa parte rosinha aqui, ela mede 52. E essa vai ser a resposta. Certo? Alguém conseguiu fazer isso? Esse é difícil, né? Deixa eu ir lá no chat, que tem gente que tem... Ó, Vitor conseguiu. Muito bem, Vitor. Vai aparecer vários problemas assim com relação a cálculo da área, tá certo? E você vai ter que se habituar a pegar, a aprender essa formulazinha. Se for um quadrado, é lado vezes lado. Se for um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. E tem outras formas que vão aparecer no meio do caminho, tá certo? E aqui a gente... Oi. A gente só vai corrigir essa atividade, é? Não vai fazer mais nada, não? Vou corrigir e vou passar a atividade nova para vocês. Atividade do site ou uma atividade que você vai mandar a gente copiar? Do site. Que no caso é a segunda, né? Isso. Que é para fazer. Isso. Vamos para o 7º agora. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida, que é essa aqui. Ó. Qual é o número que deve ser escrito na casa com asterisco? Então, isso aqui é como se fosse uma cruzadinha só com números, tá? Onde você vai botar, ó, cada número você vai ter que escrever ele como sendo uma multiplicação de números primos. Porque tem uma regrinha que diz que qualquer número ele é o resultado de uma multiplicação de números primos. Então, ó, 294 ele é 2 vezes 7 vezes 3 vezes 7. E realmente, se você fizer 2 vezes 7 vezes 3 vezes 7, vai dar 294. Tá? E ele quer que a gente bote dos outros números aqui, ó, 150, 462, 495, 84. Sendo que para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é a decomposição dos números em números primos. Eu não sei se vocês já aprenderam isso na escola. Mas assim, primeiro, quem são os números primos? Os números primos são todos os números que só podem ser divididos por eles mesmos, tá certo? A listinha que tem de números primos não tem nenhuma regra para definir nem fórmula, nem nada. Você, na verdade, tem que saber, tem que decorar, tá certo? Os mais importantes são esses aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Por que esses números são números primos? Porque nenhum outro número consegue dividir eles. Por exemplo, o 11. Ô, professor, Oi, um garoto tá falando no chat que a conta do senhor tá errada. qual? Qual é? Tá errado. Ele disse que no site disse que era 3. Qual questão? É que o senhor tá fazendo agora, provavelmente. Ele tá Sim, falando mas só no chat. Mas eu não terminei ainda, não. Eu tô explicando ainda. Pra mim é Oi? 2. Hã?
Nesse que é 84, só a ordem que você colocou embaixo que tá diferente do que eu coloquei. Só isso. Como é? Eu Eu não não sei o entendi, que não. mas eu não sei o que é que ele tá dizendo que tá errado aí. A 84, né? Sim, é porque a ordem, vê só, a ordem vai depender da gente quando a gente for arrumar aqui, entendeu? Essa ordem aqui não é a ordem que a gente vai botar aqui, não. Entendeu? Essa ordem que eu botei aqui é só a ordem dos números primos. Eu botei em ordem crescente. Tá vendo? 2, 3, 5, 5. O outro tá 2, 2, 3, 7. Outro dá 2, 3, 7. Eu botei em ordem crescente. Agora, na hora da gente arrumar aqui, é que a gente vai ter que ter o cuidado. Por Professor, exemplo, oi. ele colocou no chat, então era multi-opção. Não, não é muita opção, não. Na hora de arrumar, é que a gente vai ter que ter cuidado para na hora de arrumar, a arrumação dar certinho para poder você não ter problema. Vê só, presta atenção. O 150, quando eu fiz, eu vou marcar uma aula só para a gente fazer isso, aprender a fazer a decomposição. Essa decomposição aqui de números em números primos, tá certo? Mas se você pegar, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 dá 150. Se você pegar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, dá 84. Se você pegar 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11, dá 462. Porque qualquer número você pode escrever como sendo uma multiplicação de números primos, que são esses aqui, certo? Então, vê bem, ó, quando eu for fazer o 150, qual é o cuidado que eu tenho que ter? O 150 vai ser 2, 3, 5, 5. O 3 já está aqui, tá certo? O 3 já está aqui. Então, eu vou botar o 2, 5 e 5. Agora, eu tenho que botar de uma maneira que não atrapalhe o 462. Ó. Porque essa casa aqui serve para o 150 e serve para o 462. Então, eu tenho que ver, ó, no 150 e no 462, qual é o número que tem em comum? Tem o 3, certo? E tem o 2. Ó. O 2 e o 3 aparecem no 150 e o 2 e o 3 aparecem no 462. Então, aqui nessa casa, ou vai ser 2 ou vai ser 3. O 3 eu já botei aqui, né? Então, já não vai poder ser ele. Então, para essa casa aqui, só vai restar para mim, ó, uma possibilidade, que é botar o número 2 aqui. Eita, peraí que eu... É botar o número 2 aqui. Ó. Eita, acho que eu não vou conseguir botar. Mas a única possibilidade que eu tenho é pegar aqui, acho que agora eu consigo, e botar... Aham. Eu sabia que eu conseguia. O número 2, certo? Por que tem que ser o 2 aqui? Ó? Porque eu vou ter que fazer a do 462 daqui a pouco, certo? Quando eu for fazer a do 462, que é 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11, esse aqui vai ter que servir para as duas. Então, a do 150, para a gente terminar do 150 logo, vai ser 2... Não é 2, 3, 5, 5, né? Mas eu vou ter que botar nessa ordem aqui, ó. 2, 5, 5 e 3, certo? Eu não podia botar 5, o 5 aqui. Porque se eu botar o 5 aqui, eu não vou conseguir escrever o 462. Eu tive que botar exatamente o 2, o 3, o 5 e o 5. Eu tive que botar assim, certo? E eu posso misturar, porque na multiplicação a ordem não vai alterar o resultado. Se você fizer 2 vezes 5 vezes 5 vezes 3, vai dar 150 do mesmo jeito. E agora eu vou poder escrever o 462, ó, mas eu vou ter que ter o mesmo cuidado. Porque o 462, essa casa aqui, ó, a última casa aqui, ele serve para o 462 e serve para o 84 também. Então eu vou ter que ver um número que seja comum aos dois, ao 462 e ao 84. Então, ó, quem são os números que são comuns ao 462 e ao 84? Tem 2 aqui, ó, o 2 e o 2, mas aqui não vai poder ser, porque eu já tive que botar o 2 nessa casa. E o outro que é comum, ó, eu tenho o 3 e o 7, né? Então vai ser uma das duas que você vai botar, tá certo? Então você vai ter que ficar aqui de olho, né? Se você vai botar o 3
ou se você vai botar o 7. Então, vamos lá. Mas só vai ter uma possibilidade. É só você ir construindo. Ó. Então, vamos preencher agora o 462. Eu já posso botar o 11 aqui, por exemplo, que não vai influenciar em nada. Aí eu ainda tenho do 462 o 3 e o 7 para botar. Eu vou botar o 3 aqui. E vou botar o 7 aqui. Certo? Sabendo que talvez eu tenha que trocar. Vai depender do 84. Bora fazer o 84 agora. Aí o 84 é 2, 2, 3 e 7. Tá? Mas o 84, além desse 7 aqui que eu estou lidado, ele tem essa casa aqui que é comum com 495. E aí eu vou ter que ver, ó, 84 e 495. Qual é a casa qual é o número que eles têm em comum? Vai ser o 3, ó. Tá vendo? Então, aqui eu vou ter que botar o 3 do 84. Então, eu vou pegar o 3 e botar aqui. Por que eu sou obrigado a botar o 3 aí? Porque senão eu vou atrapalhar a linha do 485. E aí o que foi que sobrou para preencher a do 84? 2 e 2. Então aqui vai ser 2 e aqui vai ter que ser 2 também. Por isso que a resposta é 2. E não vai poder ser outro tipo de resposta. Entenderam como é que é o esquema? Então, ali... É o avental que o cara chega no laboratório. Deixa eu responder aqui. É apenas uma opção. Porque a gente vai ter que ver de que maneira a gente vai arrumar os números dentro da cruzadinha. E aí o que é que vai depender para arrumar o número? Justamente essas casas que pertencem a duas linhas diferentes. Que você vai ter que botar um número que sirva para uma linha, como se viu aqui para o 495, e sirva para outra linha. Ou seja, vai ter que ser um número que seja comum às duas linhas. Certo? Mas essa questão aqui são essas duas dificuldades que a gente tem. Primeiro, a gente fazer essa decomposição, que eu acho que eu vou marcar uma aula com vocês para ensinar vocês a fazer essa decomposição. E depois, para a gente arrumar, na hora de a gente arrumar os números, a gente tem que saber em que casa você vai botar cada número para poder não dar esse problema na hora que cruzar um número com o outro. Certo? Mas aí a resposta... Ó, porque ó, o 84, que é justamente o que a gente quer saber, que é o um asterisco, eu já botei o 3, já botei o 7, ó, o que foi que sobrou? 2 e 2. Então, a resposta obrigatoriamente aqui vai ser 2. Não tem como ser diferente. Certo? E aí, alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa questão? Essa dá dor de cabeça, né? Foi só um pouquinho complicado de fazer. Mas a gente vai fazer isso. Vamos marcar. A gente vai. Depois ficou mais fácil. Depois a gente vai marcar um horário só para a gente treinar essa questão desses números primos, que é importante, não só para a Olimpíada, como também para muitas coisas que vocês vão aprender Está respondendo no chat. de matemática nesses próximos anos, tá certo? Vamos embora. Oitavo quesito. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra, nessa ordem. É quem foi a primeira a chegar. Então, ó, isso aqui parece complicado. Isso aqui parece complicado, mas veja só. Primeira coisa, ó, se você olhar o nome das meninas, ó, Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica, uma começa com A, outra Cláudia. começa com B, outra começa com C, outra começa com D e outra começa com E. Então a gente pode tratar como A, B, C, D e E, certo? Agora vamos ver a ordem. Ele diz assim, ó, Beatriz chegou antes de Ana. Considerando que essa aqui, ó, é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta. Se Beatriz chegou antes de Ana, significa que Beatriz está na frente de Ana. Então eu já posso botar aqui, ó, o B na frente do A. Porque Beatriz não chegou antes de Ana, então ela está na frente de Ana, certo? Porém, ela chegou depois de Daniela.
Então, Daniela vai estar na frente dela, certo? Então, ó, Beatriz chegou antes de Ana, então ela está na frente de Ana, e chegou depois de Daniela, então ela está atrás de Daniela. Então, eu já sei dessa ordem aí, DBA. Daniela, Beatriz e Ana. O que é que ele diz ainda? Ó? Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Ou seja, primeiro chegou Cláudia, depois chegou Daniela e depois chegou Érica. Então, eu vou ter que botar ó, Cláudia na frente de Daniela e Érica depois de Daniela. E aí eu encontro a ordem. Primeiro foi Cláudia, depois foi Daniela, depois foi Érica, depois foi Beatriz e depois foi Ana. E como ele pergunta quem foi a primeira a chegar foi Cláudia. Certo? Então é assim que você vai fazendo. Você vai analisando. E aqui, ó, quando ele diz assim, Beatriz está depois de Daniela, Beatriz continua depois de Daniela, né? Mas ele não diz que Beatriz é junto de Daniela. Então você vai acabar descobrindo que Érica está entre Daniela e Beatriz. Certo? E a resposta certa é Cláudia. Vamos para o 9. O quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais. Eu estou jogando a almofada aqui no meu filho, que ele está falando muito alto, porque ele está também participando de uma aula. O quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais. A área pintada de vermelho mede 6 centímetros quadrados. E ele quer saber quanto mede a área pintada de azul. Então, meu bem, ó, pensa aqui direitinho comigo. A área de vermelho mede 6, certo? Juntando tudo. Se eu juntar ó, esse pedaço com esse, dá um quadrado, né? Aqui tem um quadrado inteiro. E aqui, ó, se eu juntar esse com esse, tem outro quadrado. Quantos quadrados vermelhos eu tenho, então, aí nessa figura? Quem me diz? 3. 3? Exatamente. São 3 quadrados vermelhos. Um inteiro no meio, 2 metades em cima, 2 metades embaixo. Então, ó, 3 quadrados vermelhos, que dá 6, né? A medida dos 3 dá 6. Então, cada quadrado mede quanto? Se os 3 medem 6. Cada quadrado vai medir quanto? Três coxinhas custa R$100. Quanto custa cada coxinha? Quem sabe? Estão dizendo no chat que é 2. E é 2 mesmo. Parabéns, Vitor. O Vitor eu já vi que é um cara desenrolado. Então, ó. Professor, mas ele fez assim, a gente não respondeu. Aí ele falou, deixa eu responder, tem uma consideração. Eu tava desconfiado disso, porque normalmente as meninas são mais desenroladas, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Então, ó, os 3 quadrados vermelhos dá 6. Então, significa que cada quadrado mede 2, né? Porque 2, o outro quadrado 4, outro quadrado 6. Então, eu já sei que cada quadrado mede 2. Bora contar quantos quadrados azuis tem, certo? Então, tem ó, 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, 4 inteiros. Né? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2 metades em cima e tenho 2 metades embaixo. E cada um aqui, só juntando as metades, faz 4. 4 inteiros. 4 vezes, no caso, faz 2 quadrados. Então são 6 quadrados azuis, né? Concordam? 6 quadrados azuis. Certo? Porque tem 1, 2, 3, 4. Essas 2 metades fazem 1, então 5. As outras 2 metades fazem mais 1. Então são 6 quadrados azuis. Se cada quadrado mede 2, os 6 quadrados vai ser como? Vai ser 6 vezes 2. 12. 12. Essa vai ser a resposta do 9º quesito. 12. Então, essa é a maneira de você fazer. Você calcula quanto é um quadrado. Pelos vermelhinhos dá para você calcular quanto é cada quadrado. E aí depois você vai calcular quantos quadrados azuis tem e acha o resultado. E agora vamos para o 10º e último quesito. A formiguinha da OBMEP. A OBMEP é a sigla da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Iniciou uma caminhada indo para o norte.
Eu até botei a setinha aqui já, ó. O norte é para cima, tá ligado? O norte é para cima. Quem estudou geografia e que estudou a Rosa dos Ventos já sabe que a direção norte se representa para cima. Então, a gente vai usar essa setinha aqui para facilitar a nossa vida. Então, ela iniciou uma caminhada indo para o norte. E encontrou ao longo do seu trajeto a seguinte sequência de placas. Então, ela tem essas placas aí. Umas para a direita, outra para a esquerda. Ela diz assim, ó, toda vez que encontrou a placa virada para a esquerda, ela virou 90 graus para a esquerda. E toda vez que ela encontrou a placa que aponta para a direita, ela virou 90 graus para a direita, continuando depois em linha reta. Ele quer saber em qual sentido ela passou a andar depois de passar pela última placa. Então, ó, quando ele diz assim, virou 90 graus significa o seguinte, se eu tenho uma coisa que está em pé, quando vira 90 graus, ele fica deitado. Se eu tenho uma coisa que está deitado, quando vira 90 graus, ele fica em pé, certo? Então, girar 90 graus significa isso. O que está em pé fica deitado, o que está deitado fica em pé, certo? O que vai depender se você, por exemplo, você está em pé, vai girar 90 graus, você pode ficar deitado para o lado de cá, para a esquerda, ou você pode ficar deitado para o lado de lá, que é para a direita, certo? Então, vamos ver, vamos aqui observando as setinhas para ver. Então, ó, primeira setinha, virou 90 graus para a direita, então ela tá em pé, vai ficar deitada, né? Para a direita, então, girou 90 graus para a direita. A segunda placa, ele pede para virar 90 graus para a esquerda. Então, se ele vai virar, ele está deitado, ele agora vai voltar a ficar em pé, para a esquerda, então para cá, ó. Para a esquerda ficou em pé. A terceira, 90 graus para a direita. Então, ele está em pé, vai ficar deitado para a direita. Ficou. A quarta, 90 graus para a esquerda. Então, está deitado, fica em pé, para a esquerda. A quinta placa, 90 graus de novo para a esquerda. Então, agora ele está em pé, vai ficar deitado, mas girando para cá, ó, para a esquerda. A sexta placa, 90 graus para a direita. Então, está em pé, está deitado, vai ficar em pé para a direita, então para cá. Sétima placa, 90 graus para a esquerda. Então, volta para a esquerda. Última placa, novamente 90 graus para a esquerda. Então, ele vai estar deitado, vai ficar em pé, mas agora para a esquerda. E aí terminou. Quando ela terminou, ela estava nesse sentido aqui. É sul. Certo? E aí, a gente respondeu o 10º quesito. E com o 10º quesito respondido, significa que a gente terminou o simulado, o primeiro simulado. Tá certo? E aí, minha gente, a gente vai fazer assim. Vocês agora, quem já fez o primeiro simulado e tirou 10, já pode ir para o segundo simulado. Quem já fez o primeiro simulado e não tirou 10, você vai entrar lá novamente, vai ver o que você errou, vai corrigir, vai responder de novo e vai ficar com 10. E aí você vai fazer o segundo simulado depois disso. E quem não fez ainda o primeiro simulado, faz o primeiro e faz o segundo, porque na semana que vem a gente vai conversar sobre as questões do segundo simulado. Outra coisa, veja só, eu tive que... Professor. Oi. Eu não fiz não, professor, o primeiro não. Pronto, aí você faz o primeiro e depois faz o segundo. Antes que o senhor ia ajeitar, né? Eu tinha feito. Então, o que eu tinha acertado, eu tinha pensado que eu tinha errado, mas estava certo. Aí, Milene, tua voz tá muito baixa. tá bom falando assim, agora deve estar? Tá, eu tô ouvindo, pode falar. O senhor não falou que tinha algumas coisas erradas, então o senhor teve que ajeitar? Foi só o primeiro quesito, viu? Foi. Aí, foi o que eu tinha acertado e tinha parecido que estava errado. Aí eu refiz todo. Eu tirei 10. Parabéns. Então já pode fazer o segundo simulado, tá certo? Vê só, eu tive que parar as mensagens, apesar de eu não gostar disso, mas eu tive que parar as mensagens no grupo, porque estava tendo muita mensagem de coisa nada a ver, certo? Aí, lá no grupo do projeto Arquimedes, só vai ter mensagem ou minha ou de Jaci.
Mas se vocês quiserem falar comigo para tirar alguma dúvida, vocês podem entrar no privado que a gente conversa, tá certo? Não tem problema nenhum. Ô, professor, o senhor vai enviar essa aula gravada para o grupo, né? Para quem faltou conseguir assistir. Vou botar lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no grupo. Eu vou pegar essa aula, eu vou botar no YouTube, porque fica menos pesado. Aí eu vou botar no grupo e vou botar no site também. Aí quem perder essa aula pode assistir, tá certo? Então, ó, vamos fazer o segundo simulado. Eu vou ver um horário que a gente possa se encontrar novamente. Vou ter que ver com o Jace para a gente ver aquela questão da decomposição de números primos. E a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá certo? E quando for quarta-feira, a gente se encontra novamente. Ok, minha gente? Eu vou terminar aqui a gravação e eu agradeço